Mas agora a gente vai para a simulação de cenário de segundo turno e deixei propositalmente por último, porque ela mostra um movimento curioso. Em todas as três situações, a gente tinha uma situação de empate ou técnico ou literal. 43-42 a favor de Lula numericamente em maio, mas é uma situação de empate técnico. 43 pontos para os dois em junho e agora 44-43 para Caiado. Ou seja, a Real Time Big Data está apontando uma tendência de ascensão de Ronaldo Caiado e estagnação de Lula. O cenário de brancos e nulos está mais ou menos igual também, de 9% e 8% nos últimos dois levantamentos, assim como aqueles dos indecisos que não responderam, foram de 6 nas duas primeiras rodadas para 5 pontos. Mas agora, pela primeira vez, num instituto, Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente de Lula nessa rodada aqui do Real Time Big Data. Essa pesquisa, o Instituto ouviu 2 mil eleitores de todo o país entre os dias 18 e 20 de julho, margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, levantamento feito com recursos do próprio Real Time Big Data e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Quero começar a ouvir o Pedro Venceslau com um olhar geral desses números todos, Pedro, e dessas várias simulações de segundo turno, mostrando quem tem conseguido avançar casas, em especial essa situação aí de vantagem numérica de Ronaldo Caiado frente a Lula. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Uma pesquisa muito comemorada pelo Ronaldo Caiado, porque ela foi divulgada antes do início do horário eleitoral na televisão, que é o momento em que Ronaldo Caiado aposta suas fichas. Ao contrário de Romeu Zema e Renan Santos, os outros dois principais nomes do campo da direita, Ronaldo Caiado tem estrutura, tem tempo de televisão e terá recursos do PSD para fazer uma campanha em paridade de armas com seus adversários que estão nas primeiras colocações, Flávio e Lula. Pelo menos essa é a promessa de Gilberto Kassab. É bem verdade que Ronaldo Caiado não tem uma estrutura regional consolidada como seus adversários. Na maioria dos estados, o PSD vai apoiar ou a candidatura de Lula ou a candidatura de Flávio. Mas ainda assim, esse será um momento em que provavelmente Ronaldo Caiado vai ter mais exposição e se tornará conhecido. Esse é o principal desafio do governador de Goiás. Ele tem um capital político importante para apresentar na campanha, que é a popularidade e a força política dele no estado que ele governou, Goiás. Ao contrário de Romeu Zema, que aparece mal colocado nas pesquisas presidenciais em Minas Gerais, em Goiás o ex-governador aparece em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais. O grupo político de Ronaldo Caiado está liderando com folga a disputa pelo governo local, o que mostra que ele tem, então, um cartão de visitas, que é a administração dele nessa eleição. Além disso, no entorno de Ronaldo Caiado, há uma aposta de que novos episódios podem desgastar ainda mais a campanha de Flávio Bolsonaro. E também a leitura de que o Flávio deve ser alvo principal da campanha do Lula quando a campanha começar de fato. E, portanto, esse desgaste vai acabar levando a uma migração de votos do antipetismo para o governador goiano. Ô Pedro, e ainda falando dessa rodada do Real Time Big Data, você conversou com um dos sócios do Instituto e ele relaciona a rejeição a Flávio Bolsonaro a um favorecimento de Ronaldo Caiado, o que explicaria essa situação captada pelo Instituto. O que você nos conta? Exatamente. O Wilson Pedroso conversou comigo, ele é sócio e estrategista da Real Time Big Data, e a leitura que ele faz é justamente essa. Existe um eleitor que ele é antipetista, mas não necessariamente ele é um eleitor bolsonarista. E é um eleitor que resiste, que está acompanhando o noticiário e é sensível a essa sucessão de agendas negativas contra o senador do Rio de Janeiro. Portanto, quando você apresenta o nome de Ronaldo Caiado, ele é favorecido por essa circunstância. Além disso, na avaliação de Wilson Pedroso, a rejeição de Flávio Bolsonaro é um fator que pode ser preponderante no eventual segundo turno, porque o bolsonarismo já tem uma rejeição natural. É uma eleição que é um duelo de rejeições, do antipetismo de um lado e o antibolsonarismo do outro. E a essa rejeição ao grupo político e ao sobrenome Bolsonaro se soma a rejeição ao nome de Flávio Bolsonaro, uma rejeição pessoal, que é algo que ele não tinha no começo da pré-campanha, quando ele foi apresentado como candidato. Flávio Bolsonaro era uma página em branco e cresceu muito rapidamente, recebendo as transferências de voto do pai,
uma transferência que aconteceu muito rapidamente, e também a aposta do eleitor antipetista, que ele seria o candidato mais competitivo. Mas a rejeição é uma barreira que às vezes é intransponível. E certamente isso favorece Ronaldo Caiado, que é um nome desconhecido. Como eu disse anteriormente, o grande desafio e a grande aposta agora da campanha do Ronaldo Caiado é torná-lo conhecido, aproveitando a baixa rejeição ao nome dele. E essa baixa rejeição favoreceria, então, Ronaldo Caiado. Agora, o que fica muito claro nessa pesquisa é que até agora, por enquanto, pelo menos, não houve uma transferência de votos da direita para outros candidatos que não sejam o Flávio, ou seja, ele continua resiliente. Tanto é que a campanha do Flávio fez justamente essa avaliação. Ele ainda é visto como o nome mais competitivo para enfrentar o presidente Lula, apesar de todos esses desgastes. A pergunta que se faz nesse momento, e a pergunta que vai se fazer até o dia da eleição, é se novos episódios vão surgir envolvendo o Flávio Bolsonaro. Recentemente teve aquela foto dele ao lado do sicário, a foto que ele estava sem camisa. Há muitos questionamentos da pré-campanha do Flávio, se a foto é verdadeira, diz que é o momento que ele pode ter recebido ali um abraço de um eleitor, como ele faz todos os dias, mas é um fator de desgaste. Outros vão surgir? Então essa é uma pergunta que se faz, inclusive também na pré-campanha do Ronaldo Caiado, que vem escalando nas críticas ao senador do Rio de Janeiro para tentar justamente ocupar esse espaço.